O Supremo Tribunal Federal decide hoje se mantém ou revoga a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello por envolvimento no esquema de corrupção no âmbito da antiga BR Distribuidora. O também ex-senador foi preso nessa madrugada em Maceió, onde está sob custódia na Superintendência da Polícia Federal na capital alagoana, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento vai acompanhar a sessão virtual no Supremo, que começa agora de manhã, né, Pedro? Bom dia. Exatamente, bom dia para você, Kátia, bom dia também para o Júnior e para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa sexta-feira movimentada já pela manhã, né? Logo no comecinho da manhã a gente teve essa informação de que o ex-presidente Fernando Collor de Mello se entregou à Polícia Federal no momento em que embarcava em direção a Brasília. A ideia dele era se entregar aqui na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, mas esse mandado de prisão foi cumprido ainda em Alagoas e ele está detido neste momento na Superintendência da Polícia Federal em Alagoas, ainda aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre uma possível transferência aqui para Brasília. Segundo a defesa, essa entrega ela foi de forma espontânea, então neste momento Collor aguarda essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Enquanto a prisão de Fernando Collor de Mello ainda a gente aguarda essas novidades a respeito sobre essa transferência ou não. Vamos entender melhor essa decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Ontem o ministro Alexandre de Moraes, ele rejeitou todos os recursos que foram apresentados pela defesa do ex-presidente da República, também ex-senador, e determinou o cumprimento dessa prisão imediata do político, cabendo agora essa decisão do plenário da Corte ser referendada a partir dessa sexta-feira. Collor, a gente lembra, foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado, em um desdobramento da Operação Lava Jato. Operação Lava Jato que a gente sabe investigou desvios na Petrobras e, no caso do Fernando Collor de Mello, desvios na BR Distribuidora, que era um braço da Petrobras, que já nos últimos anos acabou sendo concedido à iniciativa privada. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, ele requereu ao presidente do STF a convocação dessa sessão virtual extraordinária para referendar essa decisão, ou seja, caso seja aprovada, não será mais uma decisão individual, mas uma decisão da Corte, e ela começa a partir das 11 horas da manhã dessa sexta-feira e se encerra ainda tem o prazo para se encerrar à meia-noite dessa sexta-feira, mas a expectativa é que essa decisão seja tomada de forma rápida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Volto com vocês. Ô Pedro, ainda no Supremo, os ministros que integram a primeira turma retomam hoje o julgamento daquela mulher que pichou a estátua da Justiça, não é isso? Exatamente, a gente está falando da Débora Rodrigues, ela que é cabeleireira e que ficou muito conhecida por conta desse episódio, né, de ter pichado a estátua à Justiça, que fica bem em frente à sede do Supremo Tribunal Federal. A gente acaba até fazendo uma confusão, né, achando que ela foi presa justamente por isso, mas não. Ela está naquele bojo de pessoas que foram acusadas de dano ao patrimônio tombado, formação de quadrilha e também por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O julgamento dela havia sido suspenso pelo ministro Luiz Fux, mas agora ele será retomado nessa sexta-feira e será uma avaliação das penas impostas não somente a ela, mas também a alguns dos envolvidos nesse ataque do dia 8 de janeiro de 2023. Ela está presa desde março daquele ano, passou a cumprir regime domiciliar no mês passado e, dependendo da decisão desse julgamento, a gente pode ter já a decisão sobre a sentença dela, né? Até o momento, o placar desse julgamento estava 2-0 pela condenação dela a 14 anos de prisão, uma proposta feita pelo ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, que tem imposto penas similares a outros condenados também no dia 8 de janeiro, não somente a Débora, mas outras pessoas também estão tendo penas entre 14 e 17 anos. O que os ministros vão avaliar agora se essa pena pode ser mais branda, né, do que a sugerida por Moraes, e ainda podem votar pela condenação de Débora Rodrigues, portanto. Neste momento aqui em Brasília, temperatura na casa dos 21 graus e céu claro na capital federal. Volto com vocês. Pedro Nascimento ao vivo, direto de Brasília.